Você está disposto a seguir ao Senhor em qualquer circunstância? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Você que está chegando a primeira vez, se inscreva, participe conosco. Deixa aí já o like, já coloca aí para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Queria compartilhar com vocês hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Diz assim a palavra: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E aqui eu quero parar porque tem uma atitude primeiro com Jesus. Jesus ele percebe que quando a multidão quer fazer ele rei, quer colocar ele no pedestal, sabe o que ele faz? Ele vai saindo de mansinho. Quantas vezes na nossa vida as situações nos levam, as pessoas muitas vezes a nos engrandecer. Mas você é aquele que vai saindo de mansinho ou aquele que realmente está buscando reconhecimento? Na vida religiosa, na vida aí na tua paróquia, na sua comunidade, naquilo que você precisa fazer da evangelização, você percebe isso de uma forma clara, ou seja, quando há o reconhecimento e eu quero estar lá para receber o reconhecimento, ou eu saio de mansinho, percebendo que não é a mim que tem que agradecer, mas agradecer o que Deus tem feito através da minha vida. Percebe este toque de diferença? Jesus fazia sempre isso, ele saía. Ele percebia que quando a multidão tirava realmente a lógica do Pai para simplesmente colocá-lo como algo de valor humano, ele saía. Então o que aconteceu? Ia fazendo isso, aí chega o mestre da lei e fala: eu quero te seguir. Então é como se dissesse assim: bom, se você quer me seguir, então você precisa começar a mudar algumas lógicas. Primeiro, você não deve me seguir porque uma multidão me segue. Você não deve me seguir porque uma multidão me admira, porque vai chegar o tempo em que uma multidão não vai admirar mais. Isso é muito interessante, porque na nossa história nós vamos percebendo quantas vezes Deus é colocado de lado, quando o Senhor é descartado, quantas vezes acontece esses dilemas. Depois deste pedido, que faz justamente ao Senhor, ele coloca o seguinte: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É como se dissesse: bom, além de tudo isso que eu estou te dizendo, eu quero falar o seguinte: se você quer me seguir, prepare, porque você vai perder o seu descanso. Ah, então eu não vou descansar mais, padre. Não, não é isso, mas parte do seu descanso você vai ter que perder. Porque muitas vezes a gente quer seguir assim: quando eu tiver tempo, quando eu estiver aposentado, quando eu não tiver mais nenhum trabalho. Mas as pessoas hoje que seguem e que assumem responsabilidade na igreja, geralmente são pessoas muito ocupadas. E quanto mais ocupadas geralmente as pessoas, mais elas têm disponibilidade, não porque tem sobrando tempo, mas porque tem uma capacidade de deixar consumir aquilo que é parte do seu descanso. Então não descansam, não, compreendem um descanso através da vida do outro, através do serviço do outro, através de Deus. Mas padre, tem vezes que não dá. Sim, é verdade. Há sempre um limite e há também ali um equilíbrio. Lógico, nós não queremos entrar em outras crises por excesso de trabalho, que pode acontecer sim. Mas, convenhamos, muitas vezes nós poderíamos ter dado um pouco mais do nosso descanso, um pouco mais daquilo que Deus nos oferece. E quantas vezes você já experimentou um descanso em Deus que valeu muito mais do que uma noite maravilhosa de sono? Quantas vezes nós fazemos essa experiência de ser renovados no Senhor? Percebe? Em tudo isso, Deus está nos chamando e não para por aí. Ele continua, porque um outro discípulo lhe pergunta ainda a mesma coisa: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai.
ele exclama. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Muito forte. Porque outra coisa são as nossas dimensões afetivas. Porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho essa relação. Então, tenho os meus sobrinhos, tenho os meus irmãos, tenho os meus pais, então você tem vários compromissos de família, e é verdade, são compromissos importantes. Imagine então o que é sepultar o seu pai, a importância que é isso. Mas mesmo assim, até nestas coisas, há um chamado de Deus a deixarmos as dimensões que ali se apresentam para dar um passo a mais. Porque muitas vezes você vai perceber que aquilo que te chamam, aquelas festas, aqueles acontecimentos, embora importantes afetivamente, eles muitas vezes não acrescentam nada, mas você deixar de anunciar a palavra, deixar de fazer aquele trabalho, pode ser que sim, aquilo faça uma total diferença até onde a palavra vai chegar. E aqui, lógico, cabe sempre os discernimentos, né? Cabe sempre um acompanhamento para entender todas essas coisas, porque muitas vezes, lógico, o inimigo pode nos enganar com a aparência de uma coisa boa e ser uma coisa ruim, mas a palavra de hoje faz a gente pensar sobre coisas importantes que a gente precisa muitas vezes deixar para seguir a Deus. O seguimento começa quando as coisas importantes precisam ser deixadas por coisas muito mais importantes. O seguimento começa aí. Pense um pouco sobre isso. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.